Afonso, aproveitando que você está falando do seu pai, como é que foi essa ligação dele com o JK? Olha, meu pai é de Diamantina, mas ele era 14 anos mais novo que o JK. Então, meus tios mais velhos é que foram contemporâneos do Juscelino. Agora, meu pai foi aluno da mãe do Juscelino, da dona mestra Júlia, né? Uhum. Então, mas meu pai não conhecia ele, porque tinha essa diferença de 14 anos, então o Juscelino já era adulto e tal. Mas o primeiro trabalho que meu pai teve depois da padaria foi no Hospital Militar, porque meu tio, o irmão mais velho do meu pai, trabalhava lá. E meu pai falou que lembra de ver o Juscelino como médico do Hospital Militar, e que meu pai falou, pô, que esse cara tem um negócio diferente, assim, que ele tinha um carisma, que ele tinha uma simpatia, que ele começou a fazer no Hospital Militar uma espécie de uma triagem que não tinha na época, de falar assim, olha, aqui é para o otorrino, aqui é para não sei o quê, aqui é para isso, aqui é para... Fundamental. Fundamental, né? que aí Até meu pai hoje, falou, pô, esse cara é interessante. Triagem esse cara é bacana, assim, ele tem uma coisa. Então conheceu ele nessa época, mas aí não tinha contato, porque era também essa diferença da idade e tal. Anos depois, meu pai entrou para a Força Pública de Minas, que era o caminho do meu avô, de todos os meus tios, né? Sim, era tradicional. Quando eu falei, pai, se você teve dúvida assim na época do vestibular, ele falou, meu filho, eu tive, mas eu não tinha opção. Eu tinha que entrar em fazer. O que eu posso fazer aqui? Força Pública, era o que os outros irmãos todos estavam fazendo. Ele entrou e podia entrar mais novo, ele entrou acho que com 14 anos. E aí nessa época veio eu esqueci agora aqui, mas veio um cara, um embaixador de algum país lá do Oriente Médio, eu não sei qual, e precisavam de um tradutor de inglês. E meu pai era das poucas pessoas porque nessa época o pessoal estudava francês, né? Drummond, era uma cultura francesa. E meu pai estudava inglês, ele gostava, porque ele gostava dos filmes da Broadway, do Gene Kelly. O cinema puxou ele para o inglês. Então ele arrumou um professor, professor Norton, e foi estudar inglês. Aí fala, pô, mas ninguém fala inglês, o Juscelino precisando de alguém que traduzisse esse cara. Ah, mas tem um cara da polícia lá que fala inglês. O major lá que... chama o major. Então chamou o major, falou, ó, te conheço, fui aluno da sua mãe. Aí o Juscelino falou, pô, você é filho da Dolores? Pô, lembro demais. Ali eles ficaram amigos e o Juscelino convidou ele para trabalhar com ele. Aí ele acabou sendo chefe da Casa Militar do Juscelino, no governo do Estado aqui. No governo do Estado? No governo do Estado. Depois, na presidência, ele foi subchefe da Casa Civil. Sim. Ou seja, um homem de confiança. Muita confiança. Meu pai tinha uma dedicação, acho que pela falta do pai também, ele viu o Juscelino como um pai, assim, sabe? O Juscelino foi o cara que valorizou ele, entendeu? Que botou ele. Tem uma carta muito bonita que meu pai fez um livro depois chamado Exemplo e Desafio, falando do convívio dele com o Juscelino. Meu pai falou, eu era o primeiro que chegava no quarto dele e o último que ia embora. De manhã cedo já começava a despachar ali mesmo. E o Juscelino no exílio, meu pai foi para o exílio com ele. Seu pai foi para o exílio com ele. Puxa. E ele tem uma carta que é muito bonita que o Juscelino fez quando meu pai voltou. Uma carta que o Juscelino... É muito bonita. Eu já postei isso uma vez no Instagram. E meu pai botou essa carta na abertura do livro dele, que ele fala que eles passaram muito aperto lá. Assim, que o Juscelino passou muita necessidade, porque não tinha emprego. Não tinha emprego, não. Então os amigos que tinham que ajudar. Ele foi, na verdade, ele foi caçado, né, pela ditadura, então ele não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Então os e amigos que tinham que ajudar. Ele vivia do política, né? Ele não tinha grana, né? Assim, então meu pai falou que eles moravam num apartamento pequenininho de 2 quartos, que o pessoal falava aqui que era a 7ª fortuna do mundo, então meu pai falou, pô, era muita maldade. Muita maldade. Muita fake news naquela época. Exatamente. Assim. E então no livro é bonito que meu pai participou da Operação Fuga, que foi para o Juscelino, é muito engraçado isso, porque no livro tem um capítulo, eu vou te mandar isso, o capítulo no livro que é a Operação Fuga. Sabe como é que eles fizeram o transporte do Juscelino de Belo Horizonte para o Rio, para ele poder ir para a embaixada, acho que da Colômbia, que ele pulou o muro para poder ganhar exílio político, foi de Fusca. Não acredito. Isso em 64, 5, 6, né? Então de Fusca, não tinha celular. Nada. Então meu pai contou que estava tudo combinado antes, e não podia falar no telefone, porque o telefone também era perigoso. Então. Aí meu pai contou que de Fusca passou um carro, falou, é o Juscelino, que eles foram atrás. Aí quando meu pai no Fusca para poder dar cobertura, quando o Geraldo Ribeiro, motorista do Juscelino, viu que tinha um carro atrás,
apertou o pé. E eles de Fusca correndo e buzinando. Falou, quanto mais buzinava, mais o Geraldo corria. Que loucura. A história é muito engraçada. Aí no final, né, o Juscelino conseguiu chegar lá e papai conta que, não sei quem deu pezinho para ele poder pular o muro. Falei que ele era muito ágil, ele pulou o muro, aí conseguiu. Depois teve a confusão do aeroporto também, que foi uma confusão, que não sabia se o avião ia sair, se não ia, foi um tumulto, um momento de tensão e tal. Aí quando o Juscelino chegou na França, mandou uma carta, um telegrama para ele, falou, Afonso, Deus te pague. E tem essa carta que é bonita, porque meu pai foi para lá com ele, ficou um tempo lá, depois voltou. Você conheceu o Juscelino? Conheci. É mesmo? Pequenininho, eu na campanha JK 65, tinha umas reuniões lá em casa. Você estava no Rio, né? Estava no Rio, né? E eu lembro que eu puxei a calça dele, eu achava ele alto, né? Eu era muito pequenininho assim, e eu lembro que eu puxei a calça dele assim, ele me pegou no colo e eu chamava ele de Pi. Porque meu pai chamava ele de presidente. Presidente, eu chamava ele de Pi. Aí ele me pegou no colo assim, aí eu perguntei aquelas perguntas que criança faz, né? Por que você é assim? Eu falei, ô Pi, por que você tem um olhinho assim? Ele tinha um olhinho puxado. Aí eu lembro dessa cena, mas o que eu mais lembro dessa cena é o seguinte, tinha castanha de caju, que eu aprendi a comer castanha de caju nessas reuniões que tinham lá. Foi antes do 65, né? Na campanha JK 65. E eu bebi, tinha um negócio que era o uísque dos coroa que eu passava ali no copinho já o uísque já gelado, né, já água, eu dava um golinho ali. Meu pai falou, pô, você com nefrite ficava bebendo uísque lá. Que interessante. Depois você teve a oportunidade de encontrar o Não, depois, eu adolescente, fui com meu pai no escritório que ele trabalhava, que depois quando ele voltou, eles arrumaram um trabalho para ele num banco chamado Denasa, que acho que era do genro dele, não sei. Aí a gente ia lá de vez em quando, eu vi até o Dilermando Reis, violonista lá. Porque ficavam uns amigos do Juscelino que estavam ali do lado dele. O Dilermando era um grande violonista. Fabuloso, né? Eu não conheci o César Prates, que eu acabei fazendo ele na minissérie. Muita gente pergunta se eu fiz meu pai, não. Eu fiz o César Prates, que era o cantor. Imagino que o Juscelino devia estar bem triste também, né? Tava. Meu pai falou foi perseguido, meu pai falou que viu. Meu pai chorava assim quando ele falava sobre isso, sabe? Ele falou que ele viu o Juscelino encostado com a cabeça assim, encostada no vidro do apartamento, esse apartamento de 2 quartos que eles ficaram morando lá, e que ele chorava mesmo assim, que ele falava, pô, na carta ele fala isso, porque ele não podia visitar Brasília. Teve uma cena na minissérie de JK que ele ficou proibido de visitar a cidade que ele... Então assim, meu pai tinha por ele uma admiração muito grande. Meu pai fala assim, que quando foram a Brasília a primeira vez, que meu pai falou, esse cara é doido, porque falou que chegou lá, só tinha o cerrado, nada. E que aí o Juscelino começou a falar, ali nós vamos fazer não sei o que lá, aqui nós vamos fazer não sei o que lá, aqui pode. O papai falou, pô, esse cara, como é que ele tá vendo? Só tem mato aqui. Por que ele já está visualizando essas coisas todas assim? Meu pai tinha uma admiração muito grande por ele. Mas é interessante, Afonso, porque isso o Juscelino fez também com a Pampulha. Que também não tinha nada, né? Era só uma agrícola e tal, e ele também fez. E essas coisas todas são muito combatidas, né? Toda pessoa que faz alguma coisa tem uma galera que. Claro, né, ele tem que bancar isso. Muito. Ele tem que ter um projeto muito bom também. E meu pai falava que a oposição era muito forte. Meu pai falava, os dois caras mais inteligentes que eu conheci, Juscelino de um lado e Carlos Lacerda de outro. Falou que era o Lacerda, falou que o Lacerda era inteligentíssimo. Radialista. Então, assim, que ele tinha que, o Juscelino tinha que andar na linha, porque tinha uma oposição muito forte, de homens brilhantes, assim, muito... É legal isso, né? Mas veja que interessante. Depois, o jornal Binômio aqui, né? Depois, quando veio a ditadura, e para combater a ditadura, os dois se uniram. Vê como uma coisa é ser adversário, né? Mas não ser a frente ampla. Uma coisa é ser adversário, mas você não é inimigo. E em prol da democracia, até os diferentes têm que se unir. E muitos deles, eu lembro que oh, meu Deus, esqueci o nome dele. Papai falava que o cunhado do Juscelino mesmo era o DN, que eram os dois partidos fortes, o DN e o PSD. Como é que era? De bigode, amigo do Ziraldo. O Ziraldo ajudou na campanha dele. Não, tudo bem, a gente vai... A turma que vai assistir vai lembrar.